Eu. Boa noite. Alan o Alan foi a gente começa a falar assim, né? Vamos fazer uma gravação no meu programa Log Brains. Aí não deu certo. Falei, mas não vai ficar assim. Alan, vamos fazer um evento? Vamos. Eu falei, então não fugiu dela. Prazer enorme você aqui. Espero que você aproveite esse momento e fala um pouquinho para nós aqui, porque a curiosidade é grande de conhecer o que é a Doterra aqui e o trabalho que está fazendo. Parabéns, fique à vontade. Claro. Mais uma vez, boa noite. Agradeço aí esse convite do Eurico. Foi um contato aí via LinkedIn, até tomei um susto, né? Dos eventos que a gente estava tendo da Doterra, uma inauguração. O Eurico chamou a gente ali pelo chat do LinkedIn e fez esse convite. E aí as agendas vão se encaixando, né? A gente sabe que tem vários profissionais de logística aqui e sabe que a agenda de logística é conturbada, né? A gente sabe que os desafios que a gente tem no dia a dia de trazer a nossa operação, de mostrar um pouco do que está acontecendo, é complexo, né? A gente sabe que tem várias frentes dentro do nosso negócio, várias frentes dentro do nosso processo, que faz com que às vezes a gente fique atolado de demanda. Mas a gente conseguiu aqui trazer um pouquinho, explicando para vocês, né? Falando um pouquinho de Doterra. Acho que algumas pessoas já ouviram falar de Doterra. A Doterra é uma multinacional aí americana, uma empresa de mais de 15 anos já no mercado de óleos essenciais. E a gente chegou no Brasil recentemente, faz 5 anos, somos ainda uma criança ainda no mercado de bens de consumo, cosmético, mas a gente conseguiu fazer hoje, consolidar essa marca no Brasil, né? E eu vou falar um pouquinho dos nossos desafios, tudo que a gente construiu nesses 5 anos de operação, os desafios que a gente encontrou de entrar uma empresa multinacional americana no mercado brasileiro. Avança aqui. Estava olhando aqui, né? Pronto. Falando um pouquinho, né? Então, a ideia da nossa operação foi trazer essa vivência, né, da empresa, de uma empresa americana, mas adaptar ela nos moldes da operação aqui no Brasil. Todo mundo sabe, né, aqui são diversos profissionais de logística. O nosso maior desafio é entender as particularidades do país, né? Então, vou falar um pouquinho aqui, né? Então, atualmente, né, a Doterra é uma empresa latim, né, tem um significado latim. O nome Doterra é Dádivas da Terra, né? O nosso produto ele é extraído de plantas, coisas que as mães lá no passado, eu estava até comentando ali com os meus amigos ali, as mães, as avós, chá, coisas naturais, coisas que eram extraídas de planta, a Doterra conseguiu enxergar essa oportunidade no mercado. Por que não fazer um produto que eu consiga fazer com que as coisas que tinham lá no passado, com os nossos parentes, a gente conseguisse fazer isso, e aí de forma ali, com qualidade, testada, garantida. Isso daí foi uma revolução, né? Então, a nossa sede, ela fica em Pleasant Grove, em Utah. Atualmente ali a nossa matriz, então para vocês entenderem um pouquinho da cadeia, né? Toda a extração de óleo essencial do mundo vai para a sede em Utah, né? Vai para a nossa matriz, faz todo o processo de refino, com isso ele volta aqui e a gente faz o invase do produto. Aí algumas pessoas perguntam, mas e essa logística? Né? Vai para lá, vai importação, volta para cá, e o custo logístico? A Doterra preza uma coisa muito importante, e é por isso que a gente entrou no fator de abrir a nossa primeira fábrica no Brasil, não perder a qualidade. Lá nos Estados Unidos, a gente tem equipamentos que comprovam a pureza do nosso óleo essencial. Então, a gente não queria perder essa qualidade, pegando toda essa matéria-prima extraída e fazendo o teste aqui no Brasil. A gente mandava para a matriz, né? Então, é uma operação aí com mais de 3.000 colaboradores,
mais de 3 milhões de distribuidores, e 2018 a gente chegou no Brasil. Chegou em 2018 cheio de incerteza, falou assim, o que vai acontecer? Economicamente falando, era uma situação complicada, acho que todos passaram aí, né, não era ainda o começo de pandemia, mas 2018 a gente estava tentando fazer com que a marca fosse aceitável ao brasileiro. Então, era um desafio. Né? E 2023, né, agora, em agosto desse ano, se vocês olharem lá, colocarem no LinkedIn do Terra, tem a inauguração da nossa primeira fábrica. Então, a gente conseguiu inaugurar a nossa primeira fábrica. É um investimento de 50 milhões de reais. Inclusive, é um projeto grandioso e a gente conseguiu construir uma fábrica melhor, com os equipamentos melhores do que o da própria matriz. Então, hoje a gente consegue fazer 100% dos nossos testes, 100% a aprovação de qualidade dos nossos produtos aqui no Brasil. Falando um pouquinho do Alan, né? Então, eu fui convidado para trabalhar em logística, né? Eu falo que é um convite, né? A gente recebe um convite para trabalhar. Então, em 2020, né? Hoje eu tenho 30 anos de idade, em 2020 eu fui convidado. As pessoas falam, meu, vai para a logística, está crescendo, você vai adorar, você vai gostar. E aí eu fui. É um mercado que está crescendo, você vai ficar rico, vai ganhar muito dinheiro. Falou, vamos lá para a logística. Vai cair o cabelo também, né? Então, eu encarei, comecei aí toda a minha trajetória logística na DHL, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu comecei como auxiliar logístico, comecei no chão da fábrica. Então, eu aprendi literalmente desde o processo de separação do pedido até a entrega no cliente. Eu tive a oportunidade de passar por toda essa cadeia, né? Então, mais uma vez, né, sólida experiência, né, no mercado de bens de consumo, tecnologia, varejo, consegui construir aí essa sólida carreira. Sou formado em gestão de qualidade e com especialização em gestão de pessoas pela FGV. Então, falar assim, nossa, mas qualidade não tem nada de logística. Mas eu comecei na operação fazendo auditoria. Eu me colocava no final da linha para fazer auditoria de picking. Olha, essa separação está certa, vai lá, controle de qualidade. Eu sempre trago isso, né? Todas as apresentações eu tenho muito orgulho de falar. Foi essencial para a minha carreira fazer o processo inicial, que era a conferência e separação do pedido. Hoje, quando a gente consegue enxergar dentro da operação e a gente vai para o Gemba, vai olhar alguma dificuldade, a gente já sabe o que o operador está passando, a gente já sabe o que o operador está falando, então começa a clarear um pouquinho das ideias, né? Então, as empresas que eu passei, DHL, passei por uma empresa chamada Kohler, é uma empresa de louça sanitária, de alto padrão, com a fábrica em Andradas, no sul de Minas. Passei pelo Grupo Ian, acho que tem alguém da Confrio aqui, já ouviu falar da Ian. Passei ali no KFC e Pizza Hut, um período, e atualmente eu estou na Doterra. Então, falando aí dos desafios, né? Então, os desafios que a gente lutou aí, né, e vem conseguindo trazer para a nossa operação era o quê? Era fazer com que os nossos pedidos chegassem mais rápido para o cliente. Para vocês terem ideia, em 2018, o nosso pedido da compra até a entrega, ele demorava 25 dias. Então, o cliente ele comprava e às vezes ele nem recebia. E a gente ficava com aquele explodindo, reclamação de cliente, eu comprei, o produto é caro, que não sei o que. Então, era um desafio, era melhorar o nosso prazo de entrega. Então, como que a gente melhora o prazo de entrega? Né? Então, a gente, né, além de todas as partes e todos os desafios que a gente tem, né, que são a produção, né, tem os produtores familiares, a extração da laranja, a extração da hortelã, que são aqui do Brasil, né? O e-commerce é o nosso principal canal de venda. A gente não tem loja física, então você não vai conseguir comprar falando assim, eu quero um lavanda, vou ali comprar numa loja da outra. A gente não tem loja e a gente justamente investiu forte no e-commerce, né? Então, a ideia era ter um crescimento de forma orgânica, a produção do estoque mundial aí, que eu acho que é um desafio para a galera de S&OP, cai o cabelo, que é quando fala assim, você precisa ter 6 meses de estoque. Mas aí você fala assim, o comercial,
o estoque está parado, vai vencer. E a gente está lá com o inventário, o desafio que a gente tem. Então, quando a gente chegou aqui, a nossa operação chegou a ter itens com 24 meses de estoque. A gente chegou a alimentar outros mercados com produtos daqui, que era um desafio. Então, garantir os insumos para a produção a médio e longo prazo, e um desafio era buscar um parceiro que conseguisse entender a nossa necessidade. A gente chegou no Brasil, nos mesmos moldes de uma operação, lá nos Estados Unidos, com um parceiro que a gente fez o mesmo contrato global, só que a gente sofreu bastante. Então, a gente queria achar um parceiro que a gente conseguisse sentar na mesa, explicar as dificuldades, ele entender e resolver o nosso problema. Né? E não que essa responsabilidade fosse 100% do operador logístico, mas que fosse algo compartilhado. Algo que a gente conseguisse contribuir aí, seja uma via de mão dupla. Né? E a gente escolheu o nosso operador, a Solística. Né? Era a AGV na época, quando a gente fechou o contrato, e atualmente aí a gente está com a Solística, um contrato aí que já chega na casa dos 4 anos e meio. Né? Então, falando um pouquinho, né? A Solística teve a estratégia muito forte de armazenagem e distribuição, e aí está o segredo. A Solística não era uma operação de e-commerce. A Solística não tinha nenhuma operação dentro do portfólio de e-commerce. E aí eles falaram assim, só que a gente quer aprender. Então, a gente vai trazer profissionais para sentar na mesa para a gente desenhar o processo em conjunto. Então, hoje a operação da Solística, junto com a Doterra, é uma operação que ela foi desenhada a 4 mãos. É uma operação diferente. Toda a parte sistêmica não tem hoje nenhum cliente dentro da Solística que utiliza os controles e os processos que a Doterra tem hoje. Então, como que começou, né? Falando um pouquinho de todo esse desafio. A gente começa com uma filial mesmo em Cajamar, né? É um polo, a gente sabe que Cajamar ali está a concentração dos maiores operadores logísticos e toda a volumetria ali de e-commerce se encontra ali naquela região. Então a gente abre uma filial em Cajamar e já tem reunião com o nosso presidente e fala assim, essa filial está muito pequena. Eu falei, como assim, gente? A gente acabou de abrir a filial, não faz nem 2 meses. Não, essa filial aqui está muito pequena, a gente precisa expandir. A gente precisa abrir uma operação no Paraná. Não, mas a gente não tem volume no Paraná. Falou, não, abre no Paraná que a gente vai colocar volume. A gente abriu a operação no Paraná. Teve volume. Abre a operação no Pernambuco. Teve volume. Então, a gente foi começando a definindo as estratégias em conjunto, com base sempre no forecast comercial. Então, o comercial falava assim, ó, o Nordeste está com potencial. Se a gente conseguir entregar mais rápido no Nordeste, a gente consegue ter um giro melhor do nosso produto. A gente consegue fazer com que o cliente tenha acesso a esse produto. E aí, assim, começamos a desenhar um pouquinho. Isso em 2022. A gente falou, cara, só abrir filial, eu não sei se vai ser algo que vai alavancar o nosso crescimento. Só entregar o pedido, fazer com que o motorista entregue o pedido na casa do cliente, eu não sei se é isso que ele quer. Né? Ele quer algo, ele quer uma experiência, ele quer comprar um produto hoje que tem um alto valor agregado e ele quer ter acesso a uma loja. Então, a gente vai na contramão do mercado. Enquanto o mercado investe muito forte no e-commerce, enquanto o mercado ainda coloca as filiais maiores, tentam fazer um plano estratégico de redução de frete, a gente fala assim, quanto que a gente gasta de frete para essa região e quanto que a gente gastaria tendo um ponto que a gente consegue oferecer uma experiência melhor para o membro. Aí começou a iniciativa das Casas Doterra. E aí é algo até engraçado, né? A primeira Casa Doterra foi no Maranhão. Aí vocês falam assim, Maranhão? Maranhão. Maranhão, a gente decidiu ter uma Casa Doterra porque o nosso valor de frete era um absurdo. Saindo de São Paulo para entregar no Maranhão, a gente chegou a pagar R$60 por pacote. E quando a gente tinha um volume prospectado no Maranhão, falou assim, é lá que tem que ter uma Casa Doterra. É lá que a gente tem que começar a melhorar a experiência. A gente tem no Maranhão hoje, quando a gente, antes da Casa Doterra, a gente tinha em torno de 800 pedidos. Hoje o Maranhão representa 7 mil, 8 mil pedidos por mês. Uma loja com espaço ali de 180 metros quadrados, com espaço de treinamento, com espaço que você consegue
promover toda a experiência do óleo essencial. Aí começou o nosso plano de expansão. Aí a gente foi abrindo Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, futuramente agora Goiânia, e aí em breve aí Cascavel. Falando um pouquinho, né, dos prazos de entrega, então isso aqui já é um prazo relacionado aí a 2020, os 15,65 dias, e hoje a gente consegue trazer para 4,57 dias, o nosso prazo de entrega. Então a gente melhorou nosso nível de serviço e teve uma redução de custo de frete de quase 23%. Né? Então, esses pick-up centers, né, essas lojas ou casas do terra, como alguns conhecem, ele não tem só a opção do cliente ir lá e retirar o pedido dele. Através dessa casa do terra, ela se torna uma operação logística que faz a entrega para atender o estado inteiro. Então, imagina que eu mandava para o Maranhão, eu pagava R$60 por pacote saindo de São Paulo. Hoje, no Maranhão, as pessoas conseguem comprar o pedido, retirar na mesma hora, e eu consigo oferecer um frete de R$8. E, às vezes, dependendo da promoção, até frete grátis. Porque a minha despesa de frete que eu tinha aqui, ela paga os custos de transporte mais os custos de armazém. Então, isso foi uma iniciativa e por isso que vem nesse plano de expansão. A gente tem ainda até o final do próximo ano, mais 10 casas do terra para abrir. Né? Mais uma vez, né, falando do nosso presidente, por ele quer uma em cada estado. Né? Ele fala que quer uma em cada estado, ele quer ter a marca da do terra. E a gente não vai parar por aí. Então, não vão ser só as casas do terra. A gente quer agora um projeto aí, acho que é até uma novidade. A gente quer fazer uma carreta com os nossos produtos. A gente quer chegar em cidades que hoje demoram 10, 15 dias para entregar e ficar uma semana na cidade apresentando o nosso produto e fomentando venda. Então, a gente quer colocar um óleo essencial na casa de cada brasileiro. Então, cada brasileiro que tem vai ter a experiência de ter pelo menos um óleo essencial. Esse é o nosso objetivo. Então, falando um pouquinho, né? Esse daí é um pouquinho do case. Então, para vocês terem ideia, né? Então, a gente teve 70% do aumento de receita. A importância de ter uma loja em um estado longe da matriz. Maranhão era um estado desafiador. Em menos de um ano, a gente cresceu 70%. A gente cresceu muito. Para vocês terem ideia, a gente fica na avenida principal ali em São Luís do Maranhão, Avenida dos Holandeses, é um shopping comerciário. A gente começou alugando 2 espaços, hoje a gente tem 4 espaços, a gente alugou 4 lojas. E até um dos donos ali da FEComércio ali falou assim, daqui a pouco vocês vão alugar o shopping, porque as lojas aqui em cima eram 5 lojas, vocês já estão com 4. Então, eu falei assim, a gente quer alugar o shopping. A gente sabe que daqui do Maranhão a gente tem potencial para crescer mais. E a gente começou a fazer esse processo de expansão. Então, a gente teve a melhora da experiência com os membros, o processo de compra e retira no mesmo dia, que é um facilitador. Né? E aí a gente começou, né? Falando um pouquinho, até olhando para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também era um desafio, o frete é caro, o risco é alto, então vamos oferecer uma casa, a gente tem uma casa do terra lá na Barra da Tijuca. Então, nosso faturamento aí, ele sai de 9 milhões para 14 milhões em 3 meses. Então, a gente começou a crescer muito. Então, a Casa do Terra, sim, ela é relevante para a do Terra. Quis trazer um pouquinho para vocês de toda essa parte da nossa malha, né? De todos os desafios que a gente vem enfrentando. Falo para vocês aqui, não é fácil. Os profissionais de logística, vocês sabem que no dia a dia a gente sofre, só que eu falo que a gente tem muito algo, principalmente na do terra, que a gente não nasceu sabendo de nada. Então, toda vez que a gente tem uma dificuldade, a gente tem um operador logístico bom, a gente tem uma transportadora que entende, a gente tem o nosso parceiro de automatização, que é a Invent, que também ajuda a gente nas soluções logísticas. Então, a gente tem parceiros que conseguem ter essa facilidade de discutir, esse momento de falar assim, Alan, vai por esse caminho, Alan, não vai por esse caminho. Então, eu acho que utilizar esse momento de vocês, né, utilizar
toda essa forma que vocês têm aí, toda essa inteligência, e compartilhar e dividir as dificuldades com operadores logísticos, com os parceiros, facilita. A Doterra hoje é essa potência que é, por ter facilitado a nossa operação. Aqui tem um vídeo mais ou menos da nossa Casa Doterra. Então é uma área de experiência, né? Isso foi uma inauguração lá no Rio de Janeiro. Esse é o nosso presidente. Muito bom. Falando algo também relevante, né? Essa Casa Doterra, ela não só ajudou os nossos consultores de bem-estar. Do lado dessa Casa Doterra tem um Pilates, do outro lado tem um salão de cabeleireiro. As vendas desses dois negócios através da Doterra cresceram 40%. Na última visita na Casa Doterra, a dona do salão de cabeleireiro falou assim: você não sabe a importância de ter os seus clientes aqui retirando o pedido. Movimentou o meu negócio. Eu estava para fechar. Não tinha movimento esse lugar. A Doterra trouxe o movimento. Então, a gente não procura lugares, e nem vocês vão ver Casa Doterra, tem uma Casa Doterra aqui em São Paulo, a gente não procura lugares que tem alta circulação. A gente procura lugares de baixa circulação de pessoas, para que as pessoas levem outras pessoas para apresentar o negócio. E a gente consegue movimentar. Então, é gratificante para a gente saber que a gente está se ajudando e ajudando também o parceiro ali ao lado. É isso. Obrigado. Show. Que isso, né? Falando do Terra, até o ambiente muda, né? Esses óleos essenciais. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Eu acho que a gente conseguiu entender um pouco mais. Porque, assim, a gente ouviu muito falar da Doterra, das pessoas que compram, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua essência especial, mas era importante, até porque é uma empresa que está franco crescimento aí, né? Depois eu mando meu currículo para vocês lá, ver se vocês me ajudar lá, tá bom? Obrigado, viu? Uma salva de palmas aqui para o Alan. Obrigado. Bom, eu quero